E vem conferir a crítica da segunda temporada de Classe dos Heróis Fracos. E saiu na Netflix a segunda temporada de Classe dos Heróis Fracos. Bom, para quem não sabe, Classe dos Heróis Fracos é uma série de 2022, mas a Netflix comprou os direitos da série, colocou na sua plataforma e a partir daí ela fez muito sucesso. E ela foi lançada na plataforma no começo desse mês. Mas por que a Netflix fez isso? Lançou como se fosse uma série original dela, lançada em 2025. Porque ela tinha planos para lançar uma segunda temporada e essa segunda temporada chegou. E bom, eu gostei bastante da primeira temporada, tem crítica aqui no canal. Mas eu estava com uma expectativa alta pela segunda. E para mim, ela conseguiu superar minhas expectativas. Apesar de um medo de não conseguir manter o padrão, apesar do medo de eu não ter aquele fator novidade nas sequências de ação, eu achei que poderia ser uma boa série. E foi isso que aconteceu. Para mim ela é tão boa quanto a primeira temporada. E ela é tão boa porque ela conseguiu resolver vários problemas que a primeira tem. Piora alguns outros, mas os principais ele acerta, que seriam os personagens. O que eu falei na primeira temporada é que eles têm um bom protagonista, e eles têm um personagem coadjuvante que ele é muito carismático, a ponto até de ser mais interessante do que o protagonista. Quando você chega na segunda temporada, você perde esse personagem que ele é muito carismático. Então você tem que ter um elenco de suporte que seja tão bom quanto ele. E pra mim, eles são melhores. Principalmente o Baku, principalmente o Gotá, são personagens que eu gostei bastante. O envolvimento deles é muito legal, a amizade deles é muito interessante, o relacionamento deles é muito bom e melhor do que isso, o desenvolvimento dos personagens são muito interessantes. Tanto que o protagonista, o Seiun, ele tem alguns episódios que ele até fica um pouco de fora ou um pouco de lado, e os personagens secundários são tão bons, tão carismáticos, que eles conseguem, mesmo com a ausência do protagonista, carregar a série nas costas, porque eles são divertidos, eles são engraçados, eles são envolventes, e a história por trás dessa temporada é tão interessante, é tão bem feita, faz com que você fique mais envolvido, porque o novo vilão, ele também é interessante. Os novos vilões, eles são muito mais, eles dão muito mais medo do que o vilão da primeira temporada, eles são, você consegue sentir mais a presença deles, e o que envolve eles também sobe a escala, porque quando você vai para uma segunda temporada, onde você vai ter mais luta, mas ao mesmo tempo você vai ter uma escola de delinquentes, que a primeira temporada não é uma escola de delinquentes, a segunda é uma escola de delinquentes, o que eles estão envolvidos são coisas muito maiores, óbvio que a escala vai aumentar. E essa é a tendência de cada série. A série sempre ia aumentando, sempre aumentando sua zona de risco. E isso também me gerou medo, porque eu pensei, e se eles aumentarem muito a ponto de ficar tão exagerado que se perca? Para mim, ainda não se perde. Você vê que eles já preparam os passos para uma terceira temporada que realmente vai trabalhar de coisas maiores. Até pode ser que a Yakuza entre aqui no meio, pelo caminho que eles estão percorrendo. Mas mesmo assim, aqui ainda funciona muito bem. E a amizade do Baku com o vilão principal é muito interessante. Os flashbacks, como vai desenvolvendo, aquela história de o amigo que ensina o outro a lutar. Isso é interessante. Então pra mim isso funciona muito bem. Como os novos personagens, a sua história, a sua narrativa e a forma como a direção vai trabalhando cada episódio de uma forma que vai tendo uma crescente muito interessante, faz com que a série seja muito boa de se ver. São 8 episódios e sem perceber muito, eu tinha assistido 4 episódios. Até metade da temporada eu estava viciado na segunda temporada, de tanto que eu tava gostando de ver aqueles personagens, de tanto que eu tava gostando de acompanhar aquela história, de quanto que realmente é legal ficar mais um pouco nessa série. Como eu já falei, eu tentei ler o Webtoon, por exemplo, e eu não consegui. Não achei ruim, mas não me cativou tanto como a série me cativou, por exemplo. Pra mostrar como que é ainda por cima uma boa adaptação de um produto que faz sucesso. Não é o meu eu não sou o maior fã, mas faz sucesso. Outra coisa que eu gosto bastante, tem que ser mencionado, é a ação. Porque eu falei, os personagens novos carregam a série, a relação deles é muito boa, a série consegue dar um tempo para cada um e isso funciona bem. Mas muita gente que vai assistir essa série vai atrás da ação. Afinal, ela é um grande destaque da primeira temporada e ela se vende como uma série de ação. Para mim, a ação ela poderia ser maior também. Da mesma forma que eles prometem que eles vão aumentar
o tamanho do problema, de tudo que vai acontecer na temporada, eu esperava que a ação isso acontecesse também. Que a ação ao longo da temporada ela fosse maior, fosse grandiosa. E pra mim tem duas sequências, tem algumas sequências de ação que funcionam bem. A direção, ela continua mantendo bem e toda a sequência de ação ela é boa, mas ela tem muito menos. Eu senti um pouco de falta. Parece que a primeira temporada tinha muito mais. A sequência que envolve o protagonista, que é o Siu, contra o vilão de óculos, é excelente. Toda aquela sequência e a sequência final. A sequência do episódio final é a melhor sequência de ação que toda essa série fez até agora. A forma como a câmera pouco corta e vai mudando de um personagem para o outro ao longo da ação é maravilhoso. Eu adorei a ação. E é uma ação que eu já falei, é um estilo asiático de se fazer ação. Que é uma ação que eles cortam muito menos, brincam muito mais com o cenário, e a partir daí parece que é algo mais corrido, mas sente aquele fator de o impacto é muito maior, a parte de você sentir realmente a trilha sonora ajuda bastante a conduzir a luta também e são muito bem coreografados. Como eu falei, eu acho que a primeira temporada tem mais luta que me impactou, mas essa aqui tem a melhor luta da série e as que tem são funcionais, são boas. A última e uma no meio são muito boas e o resto são tão boas como da primeira. Então tem boa sequência de ação, mas eu esperava um pouco mais e um pouco de uma sequência um pouco maior em certos pontos, de quando cada vez mais a temporada ia ficando pro final, mais eles iam tendo problemas, e esses problemas acabam gerando ações que poderiam gerar mais consequências. Isso foi um problema. Essa temporada, diferente da primeira, eu senti menos um medo de uma morte ou de um problema para alguém. A primeira temporada ela parecia que toda hora alguém ia morrer. Toda hora alguém ia sofrer de alguma forma. Aqui eu senti muito menos isso. Esse problema de senso de urgência, esse senso de perigo, acaba enfraquecendo um pouco porque, de novo, você precisa sentir isso para ter medo e ser envolvido dentro da série. Mesmo quando acontecem alguns problemas com alguns personagens, eu não sentisse essa morte. No fim, Classe dos Heróis Fracos, ele mantém e até melhora alguns pontos, várias qualidades da primeira temporada. É uma série que com certeza vale a pena ser assistido. Para quem gosta de ação, para quem gosta de personagem, para quem gosta de uma boa diversão. Porque ela é uma série muito divertida, que combina perfeitamente com esse mundo. E com os personagens novos e interessantes, eu quero mais temporada para continuar nesse universo e aprendendo mais sobre ele. Concluindo, Classe dos Heróis Fracos, a segunda temporada, ela supera a primeira em muitos pontos e mantém a qualidade dela em outros. É uma série boa, divertida, envolvente, com bons personagens, boa sequência de ação e uma boa trilha sonora. E por isso que eu fecho Classe dos Heróis Fracos da segunda temporada com uma nota 8 de 10. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Classe dos Heróis Fracos? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.